a inteligência artificial e os mistérios da Bíblia atualmente, as IAs já estão totalmente inseridas no cotidiano da população. Elas podem servir tanto para ajudar nos trabalhos acadêmicos, quanto como um ombro amigo no final do dia, ouvindo desabafos. Em uma dessas pesquisas, uma IA automóvel foi desenvolvida especificamente para analisar a Bíblia. O que ela descobriu era até então apenas suspeitado por estudiosos. No entanto, suas aplicações vão muito além disso. Cientistas de todo o mundo têm utilizado inteligências artificiais para auxiliar em diversas pesquisas, e os resultados são, muitas vezes, surpreendentes. No vídeo de hoje, você vai conferir quais foram as descobertas feitas por essa imposto automóvel após analisar os textos bíblicos, bem como os impactos disso para o mundo. E não foram analisados apenas os textos bíblicos, mas também os famosos manuscritos do Mar Morto, os quais, segundo os resultados obtidos com a ajuda da IA automóvel, são muito mais antigos do que imaginávamos. Quem escreveu a Bíblia? Muitos acreditam que Moisés foi o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Até passagens que reforçam essa crença, como Deuteronômio 24:4, que diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Uma das grandes dúvidas dos estudiosos sempre foi: quem de fato escreveu a Bíblia? Por outro lado, alguns pesquisadores defendem que a Bíblia é uma obra coletiva, inspirada por Deus, mas escrita por diversos autores ao longo dos séculos. Foi para investigar essa questão que pesquisadores da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, iniciaram um estudo inovador. A pesquisa foi um grande trabalho de colaboração entre teologia, arqueologia, matemática e estudos bíblicos, e, claro, uma AI automóvel foi desenvolvida especificamente para contribuir com a análise. A IA Imposto Automóvel e o Enneateuco, utilizando análise linguística avançada, os pesquisadores criaram uma imposto automóvel para analisar os 9 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Enneateuco, termo grego que significa 9 livros. Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel e 2 Samuel. A IA Watt foi treinada para mapear essas assinaturas estilísticas. A proposta era simples, porém desafiadora: identificar estilos de escrita diferentes, como se quiséssemos descobrir se um texto foi escrito por Machado de Assis ou por Clarice Lispector, menos mesmo sem assinatura. 3 estilos de escrita identificados. A análise revelou 3 estilos distintos de escrita presentes nos 9 primeiros livros da Bíblia deuteronomista. Acredita-se que tenha sido escrito no século VII a. Código. Esse estilo foca na ideia de que Deus escolheu Jerusalém como o único local legítimo de adoração. História deuteronomista engloba livros que narram a história de Israel, desde a conquista de Canaã até o exílio babilônico. Escritos sacerdotais correspondem aos livros de Gênesis, Êxodo e Levítico. Teriam surgido por volta de 520 a. Código, com ênfase em rituais, sacrifícios e a origem do povo judeu. A descoberta surpreendente, a partir disso foi criado um dicionário estilístico para cada tradição. A IA automóvel foi usada para analisar 50 capítulos dos 9 livros, associando palavras e expressões a estilos específicos. Por exemplo, no deuteronomista, termos como Elohim e Lu eram marcadores. Na história deuteronomista, os termos Melech e Asher eram predominantes. Cada estilo corresponde a uma época distinta, confirmando que o texto sagrado foi se formando ao longo dos séculos. Casos específicos. Segundo o professor Alan Kipnis, da Universidade Reichman, o grande diferencial do método é que ele permite não só classificar os textos, mas também explicar os motivos da classificação, destacando as palavras ou frases decisivas. A conclusão foi impactante. A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, nem em um único período. As versões originais foram retrabalhadas, reescritas, alteradas e até censuradas por diversos redatores ao longo do tempo. A IA automóvel também demonstrou, por exemplo, que os livros de 1 e 2 Samuel não compartilham o mesmo estilo, contrariando a ideia de que seriam partes de uma única narrativa contínua. Outros textos analisados, como o livro de Esther e os capítulos 14 e 15 de Gênesis, não pertencem a nenhum dos 3 estilos, indicando que foram inseridos muito mais tarde. Essas análises confirmam o que muitos estudiosos já defendiam. A Bíblia é uma obra coletiva, que reflete múltiplos contextos históricos e culturais. Thomas Rommel, especialista bíblico e coautor do estudo, afirma: não há autores da Bíblia no sentido moderno. Outras aplicações da AI, os próprios pesquisadores destacam que esse imposto automóvel ainda pode ser aplicada em outras áreas. Por exemplo, poderia ser usada para verificar a autoria de textos atribuídos a figuras históricas como Abraham Lincoln, distinguindo originais de falsificações. Segundo Israel Finkelstein, da Universidade de Haifa,
Se você estiver analisando fragmentos de documentos para saber se foram escritos por Lincoln, esse método pode ajudar a determinar sua autenticidade. Descobertas nos manuscritos do Mar Morto, em junho de 2025. Outra imposto automóvel, chamada Enoch, também trouxe revelações importantes. Eles são considerados as cópias mais antigas da Bíblia, mas a IA automóvel sugeriu algo ainda mais surpreendente. Alguns deles podem ser os textos originais. A Imposto Automóvel identificou que pelo menos 2 dos manuscritos analisados são 100 anos mais antigos do que se acreditava menos. Ou seja, podem ter sido escritos na época dos autores originais. Desta vez, o foco foram os manuscritos do Mar Morto, cerca de 1000 textos encontrados desde 1947, em Cavernaus, na Cisjordânia. Segundo o professor Karen Rasmussen, da Universidade do Sul da Dinamarca, o professor Miladen Popovic, da Universidade de Groningen, coordena o projeto que utiliza Enoch e potencial futuro precisão. Embora a imposto automóvel Enoch ainda não seja perfeita, ela já atingiu 79% dos certos 135 manuscritos analisados, com validação cruzada por especialistas. É como encontrar a primeira edição da Bíblia em sua forma original. O que isso significa para a fé? A confirmação de que os manuscritos do Mar Morto podem conter textos bíblicos originais e de que a Bíblia foi escrita por diferentes autores em diferentes períodos não contradiz a fé cristã. Como explicam diversos teólogos, a Bíblia é a história de uma história. Deus inspirou diversos autores ao longo do tempo, não apenas um único escritor humano. E você? No que acredita? A tecnologia está abrindo novas janelas para compreendermos a Bíblia e sua história. Essas descobertas representam apenas o começo de uma nova era de pesquisa. E muito ainda há por vir. E você? No que acredita? Deixe seu comentário abaixo.